Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Nós vamos continuar falando sobre o Evangelho e hoje quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo numa passagem bastante conhecida, que é João, capítulo de número 3, o famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. João 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Irmãos, nestes momentos difíceis que nós estamos vivendo no nosso país, como se não bastasse a dificuldade aí na área da saúde, né? Crise sanitária, pandemia do coronavírus, a gente tem agora novamente uma efervescência política que vem nos mostrar que a nossa esperança, ela não está no império dos homens, né? Ela está no Senhor. E o que a igreja faz quando essas coisas acontecem? Ela continua pregando o Evangelho, crendo no Evangelho, vivendo o Evangelho e se apegando às promessas de um reino que não terá fim, conforme disse Daniel, se não me falha a memória, no capítulo 2 e o verso 44. Vamos ler aqui João, capítulo 3, verso 1, a seguir, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, eu sei que nós já oramos, nós vamos fazer uma breve oração novamente. Pai, por meio de Jesus Cristo, nós levantamos a nossa voz em oração a Ti, pedindo que Teu Espírito venha iluminar o nosso coração e nossa mente para as verdades da Tua palavra. Faz-nos, Senhor, crescer, ser edificados pelos Teus ensinamentos, e que a Tua verdade prevaleça, não a minha, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, mas que o Senhor nos conduza todas as coisas. Abençoe a Tua igreja, aqueles que não podem estar aqui, que o Senhor tenha compaixão, e que ao ser transmitido também, ó Deus, via internet, o Senhor possa abençoar a vida daqueles que ouvem. Assim eu oro, peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu vou falar hoje sobre a gente está aqui numa série sobre o que é o Evangelho. E dentro do que é o Evangelho, eu vou falar sobre o Evangelho e o novo nascimento. Esta é uma doutrina primordial, uma doutrina clássica do protestantismo, que é a realidade, a verdade do novo nascimento. E para isso nós temos aqui um diálogo de Jesus com este homem chamado Nicodemos, que era um principal dos judeus, fariseu, e ele, devido à sua posição, ele foi conversar com Jesus de noite, para não ser visto, por medo de retaliação, provavelmente. E ele então foi ter um diálogo com Jesus, e Jesus começa a ensinar a ele as verdades do reino de Deus, e é muito assim interessante, você notar o diálogo de Jesus com as pessoas. Jesus sempre faz uma pergunta em que as pessoas não têm uma resposta para dar, e quando tem,
Isso não é satisfatório diante do Filho de Deus e diante daquele que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou o homem. Pode apanhar Jesus em uma pergunta, em alguma coisa do tipo, né? E Jesus começa a ensinar a ele as verdades do reino de Deus. Se Deus me der graça, quando eu continuar isso aqui, eu vou falar sobre a cruz e a revelação de que Deus amou o mundo de tal maneira que ela foi dada para esse homem, para Nicodemos. Então a gente às vezes pega lá no verso 16, porque Deus amou o mundo, mas isso ainda está dentro do diálogo que Jesus está tendo com este homem chamado Nicodemos. Então o que Jesus faz? Jesus ensina, explica para ele que o homem não pode entrar no reino de Deus se ele não nascer de novo. Então Jesus começa pregando o Evangelho, você vê lá em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você tem uma pregação assim, dada para muitos, né? Jesus sai anunciando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas aqui agora nós temos o que? Um diálogo particular de Jesus com Nicodemos. E eu quero fazer aqui uma ilustração moderna. Talvez você não saiba disso, porque assim não é tão comum ser falado sobre isso, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Todos nós temos um smartphone no bolso, né? Está no nosso alcance, coloca no bolso. Aliás, esse negócio já faz parte do corpo, né? Porque quando a gente sai sem o celular, parece que o mundo acaba. Então, a gente tem, todos nós aí, temos um celular nas mãos. Então, quando você compra, o fabricante, ele te dá a possibilidade de você ir na loja do aparelho, que ou se for um Android, é a Play Store, né? E para aqueles que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, que compram um iPhone, vai lá no iTunes e baixa os aplicativos. Aí tem aplicativos gratuitos, tem aplicativos que são pagos, enfim, tem uma infinidade e aplicativo para tudo, né? Aplicativo para emagrecer, aplicativo para correr, aplicativo para andar de bicicleta, para economizar dinheiro, para gastar dinheiro, tem aplicativo para tudo, né? Então a gente tem essa opção de ir lá nas lojas desses aparelhos, seja ele Android ou iOS, e baixar o aplicativo que a gente deseja. Só que tem uma coisa também, tem alguns aplicativos que você não consegue remover. Se você for lá e desinstalar o aplicativo, o smartphone, vai olhar para sua cara e vai dar risada. Não consegue me tirar daqui. Por quê? Porque o fabricante colocou aquilo ali como um aplicativo que não é para ser removido, chamado de aplicativo nativo, né? Ele faz parte do aparelho, ele está ali. Mas tem um jeito para mexer nesse negócio. Então tem uma coisa, aí é um termo em inglês, né? Chamado root, não root de nome, mas root com R, 2 Os e um T, que significa raiz. Então você vai, baixa um programa e faz, principalmente no Android, você faz um root no seu aparelho, que é onde você se torna um super administrador. E aí você remove o que você quer. Eu acho interessante que o meu aparelho, ele não tem a opção de você baixar o Facebook. Eu não tenho Facebook, mas assim, você não tem a opção de baixar, ele já é um aplicativo nativo, você só desativa. Quando você for entrar, você vai lá e ativa. Por quê? Porque quase 99% da população no mundo usa o tal do Facebook. Então no meu, você vai lá e ativa. Então para que a pessoa se torne um super usuário, um super administrador, ele precisa baixar esse programa. Você sabia disso? Pois é, Nicodemos também não sabia que ele tinha que nascer de novo. Então quando Jesus fala isso, ele fala de mexer na raiz do problema. Então o coração pecaminoso, ele precisa ser trocado. E só Deus pode fazer isso. Então Deus criou o homem, né? O homem em rebeldia contra Deus,
Deus criou o homem, tudo muito bom, colocou-o no paraíso, lá em Gênesis 1, e aí nós vemos o desenrolar da coisa, Gênesis 2, vem a mulher, e aí Gênesis 3 nós temos a queda. Com isso, a raiz do coração ficou contaminada, e nada aqui neste mundo pode mudar o coração, né? Então a gente vê aí uma luta por políticas melhores, para melhorar a sociedade, educação e aquela coisa toda. Isso traz uma melhoria, mas isso é como aplicativos baixados, não é como aplicativos que você tem um superpoder de você ser um super administrador. Só Deus tem o poder de ser o administrador maior da nossa vida quando Ele troca o coração do ser humano. Quando Ele tira o coração de pedra, Ele vai na raiz do problema e dá um coração de carne. Então, como eu falei, poucas pessoas sabem disso, mas quem trabalha na área da tecnologia da informação e tal, né? Eu sei disso porque eu trabalhei um bom tempo com computadores, nunca cheguei a fazer isso no meu celular, porque dá um certo probleminha. Mas assim, quando você faz isso, você perde a garantia do fabricante. Quando Deus Ele faz isso em nós, ninguém perde nenhuma garantia, pelo contrário, Ele nos dá a garantia, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, que Ele nos dá o penhor do Espírito, né? Ele nos sela, Ele nos marca, nos coloca em nós uma marca, dizendo que nós pertencemos a Deus. Então, assim como o homem que não conhece a Cristo também não sabe disso, este é o caso de Nicodemos. Então Nicodemos, ele era um homem entendido da lei, né? Quando fala da lei, não é só a lei de Moisés, a Gênesis, Êxodo, Levítico, mas assim, para a pessoa ser um fariseu, ele tinha que ser conhecedor, mas conhecedor mesmo de todo o Antigo Testamento, todo. Isso inclui a lei, os salmos e os profetas. Você pode ver que Jesus, ele repreende, né, os discípulos: como vocês são tardios para crer em tudo que os profetas disseram, tudo que está escrito a respeito de mim, nos salmos, nos profetas e na lei de Moisés, né? Então, quem era Nicodemos? É coisa básica, mas faz necessário falar. Nicodemos era um fariseu, era o principal dos judeus, foi ver a Jesus à noite e era um religioso, aquele homem que olhava para si e falava assim: bom, eu conheço a lei de Deus, eu guardo a lei de Deus, então eu sou alguém que, por promessa, por direito, já pertenço ao povo de Israel, a aliança de Deus pertence a nós, então eu pertenço a Deus. E Jesus começa a travar um diálogo, falando de água, falando de vento, falando de novo nascimento, e dá ali uma tela azul naquele homem. Mas como pode isso acontecer? Então, por que nós, quando falamos de evangelho, nós falamos de novo nascimento? Porque se o homem não nascer de novo, irmãos, Jesus é muito enfático aqui, ele não pode ver o reino de Deus. Segundo um homem, chamado Don Carson, estudioso do Novo Testamento, ele diz que quando Jesus começa esse diálogo, falando de água, falando do Espírito, Jesus está se referindo às Escrituras, lá em Ezequiel capítulo 36 e o verso 26, aonde Deus, antes lá do vale dos ossos secos, fala que Ele ia purificar a nação, Ele ia dar o que? Um coração novo, um espírito novo, tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, e pôr dentro deste coração o Espírito de Deus, e fazer com que aquela nação, todo aquele que pertencesse a Deus agora, e nós sabemos que no desdobrar disso, isso se refere a Cristo, guardassem os seus juízos e observassem. Então, por isso que Jesus, assim, ele vai muito direto ao ponto, né? Quando nós falamos de evangelho, nós não podemos falar do evangelho sem falar a respeito do novo nascimento. Então, o próprio Deus disse que daria um coração de carne. Por isso Jesus diz: você é um mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Jesus não está falando isso de maneira aleatória. Jesus não está falando isso pelo simples prazer de ser duro com Nicodemos,
ou para exibir conhecimento. Se você é um mestre da lei, eu vou mostrar para você quem que é o mestre de verdade. Não, né? Por que Jesus estava ali assim, colocando as claras para Nicodemos? Vou usar uma outra palavra aqui, deixando nu, desnudando para Nicodemos. Nicodemos, você é um mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Então, a princípio, puxa, mas parece que Jesus está sendo duro com o homem, está sendo deselegante, está sendo mal educado. Não. Jesus está indo aonde? Na raiz do problema. Primeiro, você conhece, lembra da raiz, do aplicativo. Primeiro, você conhece, você é um mestre. Então, eu não estou te falando nada tão novo assim. Você já sabe. E segundo, Jesus está indo mais uma vez na raiz, falando que para entrar no reino de Deus, o homem precisa nascer de novo. Por isso, irmãos, não se assuste, de repente, o pastor Rafael para me ajudar a não apanhar sozinho, né? Se de repente chegar aqui um membro de algum, não vou falar o nome, mas assim, de alguma outra denominação, que não tem nenhum conhecimento disso, que não sabe o que é perdão de pecados, que não sabe o que é se arrepender de fato, e de repente assim você explicar o evangelho e batizar o cara de novo, é por causa dessas coisas. Porque muitas vezes as pessoas ouvem alguma coisa com nome de evangelho, né? Mas ela não compreendeu as verdades fundamentais do reino de Deus. Então hoje assim a gente tem um boom, um crescimento muito grande, né, de igrejas, de denominações ditas evangélicas, mas eu garanto que poucas pessoas sabem a respeito disso, da verdade do novo nascimento. E nós vamos ver aqui quem é que produz, quem é que faz isso, o novo nascimento, né? E aí Nicodemos vem com aquele respeito, porque ele entendia que Jesus era alguém que ensinava. E como que ele começa o diálogo? Rabi, ou mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Por isso, irmãos, que é o seguinte, não temos Jesus apenas como um mestre de bons ensinamentos. Eu fico vendo assim, sabe, às vezes algumas pessoas falando assim, irmãos, Augusto Cury falando da inteligência de Jesus. Todas as religiões falam de Jesus, mas como que eles falam de Jesus? Como um mestre, como alguém que foi um exemplo, né? Já sei que já esteve lá na Índia, lá fala-se de Jesus nas religiões, como que é? Um grau diferenciado no budismo, né? Um grau diferenciado no budismo. No hinduísmo ele é mais um dos deuses que existem, né? Eles aceitam ele como uma divindade, mas como mais um das milhares que existem. Mais um entre milhares. Então quem é Jesus nas religiões? Apenas uma opção a mais. Interessante que a colocação que eles fazem de quem é Jesus é de alguém que nós podemos ser como ele, no sentido de eles fazem do Criador a criação. Criador é criação, exatamente. Sim. Testemunho de Jeová, os mormons, eles colocam o mesmo patamar, budismo, do nome com Cristo, se fosse apenas alguém assim, que alcançou um grau, né, a qual qualquer um que está aqui pode alcançar. Qualquer um que está aqui pode alcançar. E outra, Jesus é apenas mais um. Mas nunca fala assim de ser como ele, de uma transformação interior, fala de reencarnação, fala de um estado superior e tal, mas não como filho de Deus, ou como único Deus a ser professado, adorado, amado e obedecido, né? Então por isso que eu falei aqui da revelação de Jesus, de que Deus amou o mundo de tal maneira e tudo mais, vai falar estritamente depois do que? Da obediência ao Filho de Deus. Por quê? Porque senão Jesus é apenas mais um entre milhares. Oi. Interessante que no início da conversa a gente enxerga um tipo de referência no sentido daquilo que Cristo representa. Cristo ele diz assim no versículo 2, né? Sabemos que tu és mestre, e ele
Sim. E aí é o que a gente aprende aqui, né? Que muitas pessoas têm Jesus apenas como um bom mestre, um bom ensinador, um curandeiro, alguém que pode fazer sinais. Poxa, Deus é com esse homem. Mas é aquele relacionamento distante. Jesus é o Filho de Deus, mas qual a implicação que isso traz para a minha vida? E é isso que Jesus vai tratar aqui, nessa questão, a respeito do novo nascimento. Jesus não deixa Nicodemos definir quem ele é como um bom mestre. Jesus dá uma definição de como pessoas adentram no reino de Deus. Como? Nascendo de novo. Então Jesus não é apenas um grande mestre, o mestre do amor, do perdão e da misericórdia. E aí ele começa: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, é uma expressão enfatizando, né? Te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí eu quero que você preste atenção comigo. Isso está no verso 3 e no verso 5, 3 vezes a palavra não. Então Jesus é muito enfático nessa negativa. Observe só: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus responde novamente: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, é a terceira vez, não pode entrar no reino de Deus. Ele estava, esse ponto aqui, acho interessante, porque é o que muitos fazem hoje. Cristo estava falando algo para Nicodemos, e Nicodemos estava pegando a mensagem do Cristo canalizando, não espiritualizando. Ou seja, tanto Jesus adverte, né? Você sendo um mestre, você não compreende o que estão dizendo, porque ele está canalizando. E é muito assim atual o que acontece nos nossos dias, que as pessoas pegam a mensagem e caem na mesa, traz para a nossa realidade, né? E esquecendo que existe um tratamento, existe uma direção espiritual que eles falam, né? Sim. Tanto é que Jesus vai falar aqui depois que aquele que é nascido do Espírito é nascido do Espírito, quem é nascido da carne é nascido da carne. Inclinado para as coisas da carne. Exatamente. E a gente vai chegar lá. Mas assim, irmãos, observe a negativa de Jesus. 4 vezes a palavra não. Então Jesus está falando com um homem entendido. Primeiro, Jesus vai direto no ponto, vai na raiz. Podemos, você é um mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Então volta a repetir. Mas Jesus estava sendo grosso, não estava sendo mal educado, não estava querendo mostrar que ele era, embora ele fosse, superior, melhor, mas assim, não era uma resposta para humilhar Nicodemos, embora a graça de Deus humilhe o nosso coração, isso é bem paradoxal, mas Jesus dá essa ênfase aqui. Por quê? Porque Jesus está falando daquilo que o Evangelho produz e de qual é a condição sem a qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Irmãos, eu sempre bati nessa tecla de que quando você for falar do Evangelho, a gente sempre vai para o lado da questão do amor. Olha, Deus tem um plano, Deus te ama e tudo mais, porque Deus amou o mundo. Mas irmãos, nós não podemos ignorar nem o que vem dos versos 1 a 15 e chegar só no 16 para ali, e nem ignorar o que está do 17 a 21, porque a mensagem toda do Evangelho, neste capítulo, ela se resume no contexto todo, não numa coisa só. Então, como que você vai chegar para alguém e falar assim: Deus te ama e tal, mas beleza, existe uma condição para isso. Você precisa nascer de novo. Quem produz esse novo nascimento? É a vontade humana? Não.
Não é a vontade humana, é a vontade de Deus. Então Jesus é enfático, é direto. Então um homem entendido como Nicodemos não estava compreendendo a respeito do nascer de novo. Precisa ir na raiz do problema. A raiz do problema chama-se o coração humano, que precisa ser trocado. Se você olhar em Romanos 6, dá uma olhadinha rapidinho comigo. Em Romanos 6, você vai ver o apóstolo Paulo falando daqueles que vivem para Deus. No verso 5, porque se formos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Isso aqui é enraizados, Romanos 6 e 5, de sorte que fomos sepultados com Ele no batismo, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então, isso é o Evangelho, é uma vida nova. É necessário que o homem nasça de novo. E aí Nicodemos faz a célebre pergunta famosa: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Pode voltar ao ventre da sua mãe? Nossa, que coisa, né? Resposta assim, mais absurda. A gente sabe que isso não é possível. Mas naquele momento, diante das verdades do reino de Deus, da simplicidade com que Jesus responde, e ao mesmo tempo a profundidade da questão do Evangelho, Nicodemos trava. Nicodemos não sabe responder. Mas como pode acontecer isso? E aí no verso 5, Jesus vai descortinando para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí, irmãos, uma coisa, isso aqui não se refere a batismo, porque se uma pessoa não entender a cruz, não entender o Evangelho, não entender a graça de Deus, ela vai tomar um banho. Ela vai para o batismo, colocar uma roupa branca, bonitinha, e daqui a pouco você vê a pessoa na mesma vida, não mudou nada. O que aconteceu? Tomou um banho. Então Jesus está falando assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, vamos pelo Antigo Testamento, Ezequiel 36, 26. E vos purificarei. Como que era a purificação no Antigo Testamento? Sangue, mas tinha água. E o próprio João vai falar isso na sua epístola, na sua primeira epístola: este é aquele que veio por meio da água, do sangue. São três que testificam: água, sangue e palavra. No mesmo Evangelho, no capítulo 7, os versos 37 e 38, um texto que eu acho assim fantástico. No último dia da festa, Jesus se coloca em pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. E olha que legal, coisa assim, para a gente glorificar a Deus pela grandeza de Cristo e do Evangelho. Cristo nos dá a água, mata a sede. E matar a sede aqui, irmãos, é sede de salvação. Aqueles que estão cansados, mas não é cansado dos problemas da vida, não, é cansado do pecado e vai buscar o refúgio em Cristo. E aí o que acontece? Esse pecador sedento encontra água, ele se sacia. Só que ao mesmo tempo que ele encontra água e se sacia, isso não para, não cessa. Isso começa a fluir do seu ventre, de dentro de si. Isso começa a fluir, e agora ele tem um rio de água viva que corre dentro dele pela Escritura, pela palavra. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O apóstolo Paulo, quando fala do grande mistério do casamento, lá em Efésios 5, para purificar para si uma igreja pura, sem mácula, purificando pelo quê? Pela água limpa, que é a palavra, João 4,14, quando Jesus disse: mulher, se você beber da água que eu lhe der, você nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então você toma, você se sacia, e isso ainda jorra para fora. Ou seja, você pode levar a mensagem do Evangelho para aqueles que estão sedentos.
necessitados de salvação. E um outro texto que fortalece esse pensamento é Tito capítulo 3, verso 5, que o apóstolo Paulo diz algo assim maravilhoso, falando assim: não por obras de justiça que houvéssemos praticado, que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Regeneração é novo nascimento. Então conta-se a história do grande evangelista do século XVIII, 17 e 18, um homem, se você pesquisar no Google você vai ver, chama-se George Whitefield. George Whitefield foi um grande evangelista, pregou, muitas pessoas se converteram, pregou tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Agora imagine naquela época você viajar de barco da Inglaterra, de navio, da Inglaterra para os Estados Unidos, e meses a fio, e pregando o evangelho e tudo mais. E ele sempre pregava a respeito do novo nascimento. Você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo. E de tanto ele pregar que você precisa nascer de novo, uma senhora veio até ele e falou assim: Senhor George Whitefield, por que você fala tanto que a gente precisa nascer de novo? E aí ele, com o seu humor que era característico, respondeu: é porque você precisa nascer de novo. Então é assim, muito engraçado essa história do George Whitefield, mas é verdade. Por quê? O que ele estava querendo dizer com essa sacada de humor? Você não entendeu nada. Você precisa nascer de novo. Por isso, irmãos, veja só o verso 6, e aí vai dar o que o pastor Rafael havia comentado. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, irmãos, que nós afirmamos, nós reformados, amém, nós afirmamos que salvação é obra exclusiva do Senhor. Ninguém pode autoproduzir novo nascimento. Ninguém pode decidir por conta própria: eu vou nascer de novo. Ninguém pode. Ninguém pode ter uma ideia mirabolante de um dia chegar e falar assim: olha, eu decidi, eu vou nascer de novo. Não. A obra do Espírito Santo é assim: haja luz. E a luz vem à tona. Isso lá no princípio da criação. E a obra do Espírito na vida daqueles a quem Deus soberanamente executou, planejou a salvação, haja a luz do Evangelho, e essa pessoa nasce de novo, por obra exclusiva, única, somente do Espírito de Deus. O nosso papel é pregar o Evangelho. E sabe, irmãos, é isso que me encoraja. Isso não me desanima, de maneira nenhuma. Não importa se eu vou pregar para 2, 3, se eu vou pregar para 5, 10, 15, 20, 100, não importa. O que me conforta é saber que o meu papel é entregar a mensagem, é pregar o Evangelho, e Deus produz o resultado. Porque não existe nenhum cristão que dobra o joelho que não confesse que o Senhor é soberano. Ou você ora assim: Senhor, eu estou projetando e o Senhor tem que fazer, e eu vou fazer e vai acontecer. Não. Primeiro nós começamos a nossa oração como Senhor. Se Ele é Senhor, então acabou o arbítrio humano aí no negócio, Por isso nós afirmamos que a salvação é obra soberana. Quem produz o novo nascimento não é o pregador ou o homem por si só, é obra exclusiva da Trindade Santa. Porque aqui Jesus está se colocando como Filho de Deus, Jesus está falando do Espírito, e Jesus vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira. É Jesus que vai falar, não é Nicodemos, é Jesus. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Anunciamos o Evangelho
pregando aos homens que creiam e se arrependam. E aí está o nosso conforto, que não é os nossos esforços que produzirão salvação, mas sim o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E com isso, irmãos, nós não podemos reduzir o Espírito. Muitas vezes a gente tem aquela mania, né, de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade, como se o Espírito fosse o terceiro lá no último da fila do pão. O Espírito de Deus não pode ser rebaixado dessa forma. O Espírito de Deus é o próprio Deus. Ele está conosco na ação evangelística da igreja, Ele está conosco no dia a dia. Por isso nós temos que crer que Deus faz a sua obra soberana, tanto na vida daqueles que não conhecem a Deus, como na vida daqueles que já conhecem o Evangelho e estão sendo edificados dia após dia. E o novo nascimento pode se dar numa pregação e a pessoa, entendeu o Evangelho na primeira vez, como pode se dar em 20 anos de uma suposta conversão. Mas o fato é, a verdade única, exclusiva permanece. Se você não nasceu de novo, é Jesus que diz, não é eu dou graças a Deus por isso, que a palavra dele tem credibilidade. Você não pode ver o reino de Deus. E aí a gente vê as pessoas alargando a porta do céu. Venha como estás, tal, aquela coisa. Primeiro que venha como estás não é nem uma expressão bíblica, né? Não existe isso. E Jesus está conversando com alguém entendido, alguém que sabe do que está falando. E Jesus vai direto na raiz. Lembre-se lá do aplicativo nativo. Jesus vai na raiz do problema. Fala, olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E o que nós vemos? Eu acho que é João 19, se alguém achar, encontra aí para mim, por favor. O que nós vemos Nicodemos fazendo depois da morte de Jesus? Estando lá, né? Este é o Filho de Deus, sem medo, estando ali junto com Jesus, mesmo Jesus sendo crucificado e morto, mas Nicodemos está lá. Então é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso podemos descansar em sua soberania. Se não crermos na obra do Espírito Santo, em vão será dizer que cremos no Evangelho. Olha o que Jesus diz: não te maravilhes, Nicodemos, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, não é para você ficar espantado. Se houvesse versículos naquela época, eu tenho certeza que Jesus iria apontar, olha, 36, 26, Ezequiel, você precisa nascer de novo. Você precisa ter um coração trocado, tirar essa raiz pecaminosa, para que você possa entrar no reino de Deus. Então não te maravilhes, Nicodemos, de te dizer, necessário vos é nascer de novo. E aí, essa expressão aqui é a mesma coisa para nós, não te maravilhes, você precisa nascer de novo. O vento assopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Primeiro, você não escolhe a família que você nasce. Segundo, você não tem poder sobre o vento. O Criador do vento tem. O Criador do vento levanta no meio da noite, na tempestade do mar da Galileia, diz: aquieta-te, cala-te. Ele tem. Ele controla os ventos, Ele controla a natureza. Por isso, irmãos, que para entender o Evangelho, saber os resultados que ele produz, é necessário saber que o homem precisa nascer de novo.
seja ele o mais entendido, seja ele o religioso, seja ele o pobre, seja ele o rico, a verdade é uma só, às vezes dita de maneira diferente, dita de maneira que a pessoa possa entender, mas a verdade é a mesma, a fonte é a mesma. O vento assopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tanto na ação exclusiva e soberana de Deus produzir a salvação, como no guiar do dia a dia da vida. Como diz Jeremias capítulo 10, verso 23, onde Jeremias está ali sentindo o fardo, o peso de ser um profeta de Deus. Ele diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminhar, não é do homem trilhar os seus passos. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus responde mais uma vez, né? Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Então o Evangelho, ele fala, ele trata do novo nascimento. Enquanto o homem natural tem a sua mente nas coisas da terra, nas coisas deste mundo, Jesus está trazendo das verdades celestiais. Jesus está tratando de coisas do alto, do céu. E quem nasce de novo não é mais guiado ou controlado pela carne. Quando a Bíblia fala de carne, fala da mente mundana, de um homem governado pelos seus próprios desejos. Você já reparou, irmãos, que todo palavrão que a pessoa professa sempre tem um cunho sexual? Ou só eu vejo essas coisas? Por quê? Porque o homem tem a sua mente deturpada, só pensa nas coisas deste mundo, só pensa em perversidades. Ah, mas meu vizinho é gente boa, mas lá no íntimo, na raiz, ele é mau. Ele precisa nascer de novo. Nicodemos também era gente boa, né? Religioso, conhecedor da lei, melhor do que qualquer um de nós que estão aqui, com todo respeito, né? Muito conhecedor. E Jesus diz a mesma verdade para ele. Então, irmãos, quando nós falamos do Evangelho, é necessário entender que o Evangelho fala a respeito de novo nascimento. Porque senão, chegar no batismo, a pessoa vai tomar um banho. Se chegar aqui na igreja vai ser um costume, como eu disse esse tempo atrás aqui, de pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço ou no celular, colocar no bolso e levar a Bíblia para dar um passeio, fazer parte de uma esfera religiosa e nada mudar. Mas pessoas nascidas de novo, eles nascem do alto. A sua, como já falei aqui em outras ocasiões, a sua mente é uma mente nova, está peregrinando por este mundo. Jesus não é apenas uma opção a mais em meio a tantos deuses. Jesus é o único caminho, verdade e vida, como ele mesmo diz no Evangelho. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos ajudar a compreender esta verdade do Evangelho, porque isso é algo assim que nós não podemos colocar à margem da nossa crença, aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos. Quando a gente vê o credo apostólico, isso não é coisa de católico para ficar repetindo, né, como um mantra, como uma missa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Não, o credo ele começa: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Isso tem uma grande diferença. Criador dos céus e da terra, padeceu, Pôncio Pilatos, tudo mais. Então, a verdade do Evangelho inclui novo nascimento, e somente os nascidos de novo entrarão no reino de Deus. Então, se faz necessário a gente falar, né, sobre isso, e que Deus nos dê graça, nos ajude para que possamos entender a verdade gloriosa do Evangelho, que também é
novo nascimento. Que isso seja o combustível para você pregar o Evangelho. Você vai falar isso para as pessoas vão, mas como assim? Né? Assim como Nicodemos. Isso é natural. Mas nunca se esqueça da obra do Espírito Santo que faz o homem nascer de novo. Deus abençoe.